O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Isto é a igreja. A igreja é a continuidade da sua casa, da sua família. Isto é a igreja de Cristo. A igreja não é este prédio, não é a estrutura, não. A igreja é uma família que está aqui para abençoá-lo, para edificá-lo, para fortalecê-lo, para mostrar o que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. Mais uma vez, bom dia, graça e paz. Você que nos assiste online, como o Ronaldo disse, a gente sabe que às vezes há limitações, mas seria tão bom você estar aqui conosco, receber, juntamente com a família, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas que você seja também edificado aí na sua casa, pela palavra do Senhor, pela vida de Cristo. E eu quero falar hoje sobre algo que me deixou bem impactada essa semana passada, estudando a palavra, orando, ouvindo a Deus, e eu vi assim, como Deus foi falando, depois da pregação que o Valmir falou de Moisés, que Moisés não ia a lugar nenhum se a presença do Senhor não fosse com ele. E Felipe, a semana passada, falando da importância de sermos Silas e termos Silas na vida de alguém, e sermos um Silas na vida de alguém, as características de Silas. E eu fui começando a orar e a buscar ao Senhor, e o Senhor falou comigo sobre uma vida sem limites. Quantos querem essa vida sem limite? Eu também quero. Então, quero que você abra a sua Bíblia, sua online ou papel, como for, mas que você a tenha. E nós vamos também aqui projetar. Bia vai me ajudar, né, Bia? Queria que você abrisse 2 Coríntios 5. Nós vamos ler os versos 16 e 17. E eu vou ler aqui, para ficar mais fácil também, para não ter que ficar folheando a Bíblia. Diz assim, 2 Coríntios 5, 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. E o verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. E queria que você fosse para 1 Coríntios 3. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 23. Então, lembre-se de uma coisa. Cristo veio em forma de homem. E nós o considerávamos assim. Mas agora não mais. Porque agora, nós em Cristo somos uma nova criação. E eu vou falar sobre isso. E 1 Coríntios 3, 21 fala assim. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de quem? O que é nosso? Todas as coisas. A palavra de Deus está dizendo que tudo é nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês de Cristo e Cristo de Deus. Então, há uma vida sem limites para nós.
A própria palavra diz que tudo é nosso, tudo são de vocês. Mas por que tudo é nosso? Porque você agora é uma nova criação. Tudo é possível para a sua vida se você tiver uma vida nova, que é a vida de Cristo Jesus. Quando Deus, Pai, criou o mundo e depois criou o homem, Ele fez Adão, e Ele, da terra, do pó da terra, e Ele soprou nas narinas de Adão a vida dele. Então Ele deu para o homem, a criação dele, condição de uma vida sem limite, porque Deus tem limite? Para Deus há limites? Não há. Só que, o que aconteceu? Então Deus criou o homem, Adão, e de Adão Deus fez Eva. Então Ele criou um casal sem limites, com uma vida sem limite. Eles tinham tudo a favor deles, tudo era possível para eles. Eles foram feitos alma vivente. Se eles comessem da árvore da vida e da morte, eles se tornariam espírito eternos. Porém, Satanás, sabendo disso, interferiu no projeto de Deus, no plano de Deus, e fez com que este homem pecasse. A partir do momento que este homem pecou, ele perde este limite. Ele perde esta vida sem limite. Pelo contrário, agora ele passa a ter uma vida limitada. Limitada na sua alma, nas suas emoções, limitada no seu físico. Então, preste atenção. Uma criação, e o homem passa a ser criatura, não é mais criação de Deus. Lembra quando o Valmir disse a Moisés, desce lá porque o teu povo já não era mais povo dele. Então o pecado separa-nos desta vida que Deus tem para nós, uma vida sem limites. Porém, o Senhor, que não desistiu do seu plano e muito menos de mim e de você, esta semana eu ouvi uma frase que achei tremenda. O Senhor deu o que tinha de melhor, lhe deu uma semente e colheu todos nós. Ele deu Cristo para nos colher, para nos ter de volta, para nos levar de volta à essência. Então deixa eu dizer algo para você. Ele cria o homem, criação. O pecado torna esse homem criatura, mas Deus não desiste do projeto dele. Vem e entrega Jesus, seu único filho. Ele deu o que tinha de melhor por amor a mim e a você, para nos tornar de novo criação dele. De novo nós nos tornamos esta nova criação. De novo nós voltamos à origem. De novo a nossa vida agora, que está cheia do Espírito Santo, porque quando Ele cria, faz uma nova criação, além de nos dar a vida de Cristo, nos levar à nova criação, Ele dá sobre nós, Ele envia sobre nós o Espírito Santo, porque Jesus saiu dessa terra. Mas Ele diz que não nos deixaria órfãos, darei a vocês o Espírito Santo. Então, hoje, se você teve essa experiência de novo nascimento, você é uma nova criação e você tem o Espírito Santo na sua vida. Esta vida sem limites está em você, por causa deste Espírito que atua na sua vida. Então, como é que eu chego nesta vida? Como é que eu vivo esta vida? Como é que eu pratico esta vida? Porque nós estamos neste mundo, temos a limitação. Temos a limitação da alma, das nossas emoções. Muitas vezes nós deixamos de ver o que Cristo quer fazer em nós. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a ministração do pastor Nenê quarta-feira. Ele falava da autoajuda e da ajuda do alto. Tremendo. E é bem isto. Quando a gente quando a gente quer, quando a gente deseja isto, o Senhor ajuda, o Senhor faz, o Senhor quer, Ele tem esta vida para nós.
Nós é que limitamos a ação de Deus na nossa vida. Nós é que muitas vezes impedimos de receber a promessa que Deus tem para nós. Nós que muitas vezes ficamos travados porque achamos que não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, como é que eu chego nessa vida sem limites? Primeiro, obedeça a Deus. Viva, haja como uma nova criação. Primeira coisa, obedeça a Deus. Não fique questionando, não fique achando, não fique perguntando. O Senhor deu para você algo para fazer? Faça, vá. Sabe por quê, queridos? A incredulidade depende dos nossos sentimentos. Ah, será que é para mim? Ah, eu acho que agora isso que aconteceu não é o que Deus tinha dado para mim. É incredulidade, é a alma, é o sentimento. Agora, a fé enxerga a promessa. A fé depende da promessa. A fé impulsiona a promessa. O sentimento, não é o sentimento, mas é a promessa que Deus tem te dado. Por isso nós devemos viver, agir, caminhar, olhar, pensar como Deus pensa, como Deus faz, o que Deus tem falado para você. Não tenha medo. Não permita que pensamentos, porque a nossa mente é atacada, as nossas emoções são atacadas com coisas que não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa eu dizer algo para você, o diabo se apresenta todo dia na sua vida. Todos os dias. Ah, pastora, mas ele não foi destruído? Foi. Mas você vive lá no céu? Você vive na terra. Ele vai se apresentar para você. Se apresentou para Jesus. Levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então não vai ser diferente. Não vai ser diferente na nossa vida, queridos. Então, olha, Deus me deu uma promessa. Ele disse que não vai faltar farinha na minha mesa, na vasilha, não vai faltar o óleo. E eu, quando olho para essa palavra, eu falo, Senhor, não é só questão de provisão física, mas eu creio numa provisão espiritual. Eu creio numa provisão na minha alma. Eu creio nesta provisão, é nesta provisão, queridos. Porque para chegar na provisão física, é mais fácil. É ou não é? Mas é uma provisão que vem do alto. É uma provisão que vem do trono da graça. É um derramar de Deus. Então, se Ele tem falado, se Ele tem prometido, Ele vai cumprir o que Ele tem falado. Não deixe a incredulidade impedir. Não deixe a incredulidade limitar os sentimentos, limitar essa vida que Deus tem para você. Mas, pastora, tem promessa que já faz muitos anos. Não importa, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele vai cumprir no tempo certo na sua vida. Ele vai cumprir. Então, viva, haja, caminhe, olhe para aquele que prometeu. Você vai ter uma vida sem limites. Deixa eu dizer outra coisa para você. Quando você se enche dessa presença de Deus, quando você se enche do agir de Deus na sua vida, quando você se enche de ver Deus todos os dias, porque Deus tem uma porção para a sua vida todos os dias. Todo dia Ele quer falar, Ele quer derramar, Ele quer dar. E você precisa, como o pastor Nenê disse, se autoajudar, ir lá, na fonte, ir lá no lugar secreto, ir lá buscar. Então, quando você vê isso, você não vê nem o passado, que já ficou para trás da sua vida, você não fica se lamuriando. Não, mas se eu tivesse feito isso. Às vezes a gente se pega assim em casa, eu falo assim, Valmir, pelo amor de Deus, isso já ficou, vamos para frente. Vamos caminhar. E você também não se preocupa com o seu futuro, porque o futuro o Senhor está cuidando. E vocês querem ver o exemplo disso? Êxodo capítulo 14. De 13 a 21 eu vou ler aqui para a gente entender.
que quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, nós não olhamos nem para trás e nem para frente. Nós vivemos aquilo que Deus está falando conosco hoje. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Esse é o último? Depois é o 21. Tá. Pode pôr o 21, Bia. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Veja aqui. E aqui eu fiquei muito, quando eu li isso, eu fiquei assim, eu falei: Senhor, é verdade, às vezes a gente vive assim. Deus havia dado uma promessa para aquele povo, quando tirou eles do Egito. Não disse? Vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Só que vocês vão ter que enfrentar algumas dificuldades. Quando eu falo de vida sem limites, gente, não é vida sem problemas. Não é vida sem luta. Não é vida só no bem bom. Porque nós estamos num mundo limitado, que traz limites para a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É a promessa. Então nós vamos passar. Só que veja bem, o Senhor já tinha dito a Moisés: marcha, vai para frente, vou fazer vocês atravessar. Só que o povo começou a olhar. Peraí, lá na frente tem um mar imenso. Atrás de nós um exército cheio de armamentos. O que vai acontecer com nós aqui? O que é que você pensaria? Eu ia sentar e chorar. Porque eu ia falar assim: Senhor, acabou. Acabou. Se eu for para frente eu me afogo. Porque eu não vou atravessar o mar nadando. E se eu voltar eles vão me matar. O que é que Moisés disse o que é que Deus disse a Moisés? Então, olha bem, gente. Quando nós olhamos para as impossibilidades, nós colocamos limite naquilo que Deus tem falado para nós. O Senhor não tinha dito para eles: marche, vão? Vocês vão passar? Eu vou abrir o mar? Moisés, para com isso, eu já dei a promessa. Vai em frente, abre aí, faz aí, vai lá. Então, quando você tem a presença de Deus, quando você se enche dessa presença, quando você olha para as promessas de Deus, quando você se abastece da palavra de Deus, você não olha nem para trás, aquilo que está atrás de você, que já passou, e nem o que vai acontecer no seu futuro. Você olha para a promessa que vai se cumprir na sua vida e acabou. É isso, queridos. Uma vida sem limites é isso. Olhe para as promessas, olhe para a palavra, leia a palavra. Busque em Deus. Ouça o Senhor todos os dias. A minha vida está uma maravilha. Se melhorar, não tem assim, se melhorar estraga? Não, não estraga não. Deixa eu falar para você, estraga se você não for. Estraga se você não buscar. Estraga se você não se encher. Estraga se você não conhecer. Então, é todo dia, gente. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, mas a palavra de Deus vai te dar vitória, a palavra de Deus vai te dar fé, a palavra de Deus vai te dar ânimo, a palavra de Deus vai te sustentar, a promessa do Senhor vai se concretizar. Por isso nós não podemos ficar parados. Se aquele povo ficasse parado ali, se eles não crescem, se eles não olhassem, o povo não olhou. Porque o povo viu só o exército e o mar. Mas Moisés olhou e falou assim: é verdade, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Estendeu e o mar se abriu. A noite inteira o vento soprou para que as águas não viessem. Quando todo o povo passou, o Senhor cessou o vento, fechou o mar e acabou com o exército dos egípcios. É isso, queridos. O Senhor não tem limites para você. É nós que colocamos os limites. Terceiro e último ponto aqui para a gente orar.
Quando você tem a presença do Senhor, quando você olha para Jesus e quando você tem essa presença na sua vida, porque você, deixa eu dizer algo para você, se você nasceu de novo, Ele está em você. Se você teve uma experiência com o Senhor, porque às vezes a gente conhece Cristo de ouvir falar. Ah, meu pai e minha mãe já eram da igreja quando eu nasci. Deixa eu falar para você, todos nós precisamos de um encontro com Cristo. Todos nós precisamos nos render a Ele. E todos nós precisamos dizer a Ele assim, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu só tenho a Ti. Senhor, hoje eu discuti com meu marido, como é que eu vou chegar para ele e pedir perdão? Estou muito chateada. Aliás, ele deveria ter, não é assim que a gente faz? Ele que tinha que chegar perto de mim e falar assim, ó, me perdoe, eu errei, falei, não. Senhor, eu vou lá, sabe por quê? Porque eu tenho o Senhor. E o Senhor disse para mim, que aquele que muito foi perdoado, tem a capacidade de perdoar, de liberar. Aquele que muito se sente amado, ama, olha para as pessoas e enxerga Jesus nas pessoas, não enxerga as limitações. Aquele que tem a presença de Deus, não vê as impossibilidades na vida de ninguém. Aqueles que tiveram esse encontro com o Senhor, sabe quando João diz assim, quando Jesus está vendo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus, ele se encontrou com João Batista, conhecia Jesus. Vocês sabem a história de Paulo? Para mim, quando ele teve um encontro com Jesus, e Paulo era conhecedor da palavra, vivia só naqueles lugares onde todo mundo conhecia tudo da lei. Mas quando ele encontrou Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado em poder, diz a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, queridos. É este encontro, é esse toque, é essa movimentação de Cristo na nossa vida. Não é um Cristo qualquer, um Cristo romântico, um Cristo amoroso. Nós precisamos formar Cristo nas pessoas. Que Cristo você vai formar nas pessoas? Aquele Cristo que passa a mão? Aquele Cristo que carrega no colo? Aquele Cristo que, né, meu marido tem um quadro na sala dele, eu acho lindo. Aquele pastor carregando a ovelha, ok. É isso, mas eu quero um Cristo que me leve a mais. Eu quero um Cristo que confronte a minha vida. Eu quero um Cristo que me faça crescer. Eu quero viver essa vida sem limites em Cristo Jesus. É isso, queridos. É isso. Último tópico para a gente orar, porque eu creio. E hoje, quando eu não vim cedo com o Valmir por nosso tempo aqui de oração, porque o meu espírito estava muito agitado, e eu falei, Senhor, eu creio, Senhor. O que eu mais creio na tua igreja, Senhor, é o teu mover. O que eu mais creio na tua igreja, Senhor, é o teu poder. O que eu mais creio na tua igreja, Senhor, é a tua ação. A ação do teu Espírito. E eu comecei a orar, e o Senhor foi invadindo o meu coração, e eu fui falando para o Senhor aquilo que eu queria ver, e eu creio que Ele vai fazer. Aqueles que ainda não tiveram esse toque, aqueles que ainda não tiveram essa experiência, eu creio que hoje vai acontecer, porque nós temos o direito de uma vida sem limites. Último. Quando você tem a presença do Senhor, você não se importa e nem se preocupa com as impossibilidades. Isso é um desafio na nossa vida. Vamos lá para o texto de Números 13, 26. Nós já vamos adorar ao Senhor e orar. Eles então retornaram a Moisés e a Arão. O Senhor havia dito a Moisés, manda lá os homens para espiar a terra que mana leite e mel. E eles voltaram com um relatório. Então voltaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, que eram maravilhosos. E deram o seguinte relatório para Moisés, 10 homens. Entramos na terra a qual você nos enviou.
onde há leite e mel tinha impossibilidade? Com fartura. Aqui estão alguns frutos delas. E se você for ler, depois eram frutos enormes. Mas o povo, olha aqui, mas, o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, olha só, quando você tem a presença de Cristo na sua vida, você não vê as impossibilidades. Aqueles homens só viram as impossibilidades. Lá tem gigante, lá não sei o quê, lá tem inimigo, a terra é assim, assada, cozida, não sei o quê, babá. Não viram a possibilidade. Não viram nada. Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Tá bom aqui, Bia? Não precisa pôr mais o resto. Deus enviou os homens lá. 10 vieram com relatório totalmente do impossível. Não dá, não pode. Se nós entrarmos lá, nós vamos ser destruídos. Vamos ser comidos como gafanhotos. Papapá. Mas Caleb que estava cheio da presença. Caleb que cria na promessa. Caleb que olhou para a promessa. Enxergou a possibilidade. E invadiu a terra. Vamos lá. Deus deu a promessa, Ele vai cumprir, vamos lá. Para de olhar para as impossibilidades, para de olhar para aquilo que está te preocupando, para com isso. Olhe para o que Deus está falando. Se você é nascido de novo, se você tem Cristo dentro de você, se você está cheio do Espírito Santo, você vai avançar, você vai ver a promessa cumprida, você vai ver todos os teus inimigos derrotados. Esta é a nossa posição, queridos. Esta é a nossa posição. Sabe quem nós temos? Nós temos um Deus que é maior do que tudo. Tudo. Não tem limites. Quando nós andamos com Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos enchemos da sua presença, nada nesta terra pode nos limitar. Nada nesta terra pode nos impedir de tomar posse. Nada desta terra pode nos desanimar. Nada nesta terra pode... Não estou dizendo que não aconteça. Acontece. Às vezes uma enfermidade que entra. Às vezes um problema na família. É isso. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. E nós estamos nesse mundo, mas nós servimos a um Deus que não tem limites. Nós servimos a um Deus de possibilidades. Nós servimos a um Deus de promessa. Nós servimos a um Deus que chama-nos de filhos e que tem uma herança eterna para as nossas vidas. Amém? Aleluia! Vamos louvar a Deus por isto. Quero que você se coloque de pé. Deixa eu dizer algo para você. Se você não teve ainda este encontro com Jesus, se você ainda não provou desta obra transformadora na sua vida, deste Deus ilimitado, não estou dizendo que você não vai ter mais problemas, dificuldades, nada disto. Mas você vai ter uma fonte dentro de você que vai jorrar. Você vai ter dentro de você uma força que vai te impulsionar. Você vai ter dentro de você fome e sede desta presença. Fome e sede da vontade de ter mais de Deus, de fazer mais para Deus. Você não vai ver os limites da sua vida, mas você vai ver que Deus vai te usar em poder e autoridade. Você vai ver que Deus vai agir na sua vida com muito mais autoridade, como fez na vida de Paulo. Eu creio nisso. Então eu quero que você coloque as mãos no seu coração. E você que ainda não experimentou disso, você que está na sua casa, eu não posso saber, mas você sabe.
Porque o Espírito Santo, ele veio a este mundo para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele sabe, então é a oportunidade. Se renda a esta presença, se renda à presença de Cristo que está neste lugar. Vamos adorá-lo e vamos encher este lugar dessa presença. E vamos ver as nossas vidas sem limites em Cristo Jesus.